Bem-vindos todos a mais um vídeo da Escola Clássica e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Quão difícil é estudar grego antigo? Eu acredito que ninguém que esteja vendo esse vídeo precise ser convencido de que é importante estudar grego antigo, mas nós precisamos responder então a essa pergunta. Quão difícil é estudar grego antigo? Antes de tudo, curtam esse vídeo aqui e inscrevam-se no canal da Escola Clássica do YouTube e vão receber muito mais vídeos como esse. Continuando o assunto, quão difícil é o estudo da língua grega antiga? Vamos começar então pelo pavor que todos sentem do alfabeto grego, tá? Todos sentem um pavor enorme do alfabeto grego, pela escrita, pela grafia ser diferente, né? Já começa nisso que a grafia é diferente. Os caracteres são diferentes, eles de algum modo não, em alguns casos se diferenciam bastante e não se assemelham em nada com o alfabeto latino, mas a maior parte dele é semelhante até mesmo na grafia ao alfabeto latino. Nós sabemos que algumas letras do alfabeto grego dão origem a outras letras que vamos ver no alfabeto latino e tem algumas diferenças e tal. Mas para aprender grego antigo não é necessário saber, de modo algum, não é necessário saber a história do alfabeto grego, a história do alfabeto latino, a diferença, né, a história das diferenças, não. Mas basta que nós saibamos quais são os fonemas e reconhecer também esses símbolos. Então a primeira coisa que alguém que queira aprender grego antigo deve fazer é treinar algo desse alfabeto e conseguir ler esse alfabeto e dizer os sons dessas letras. Isso não tem dificuldade nenhuma. Então, começando com esse problema, o problema do alfabeto, tem alguma dificuldade para alguém? Eu duvido que alguém vá ter grandes dificuldades. Eu diria que um treino de 2, 3 dias, imagine que um treino, um estudo diário por 3 dias, tá? De 1 hora aí treinando o alfabeto grego, para quem tem muita dificuldade, então seria o suficiente para matar esse problema, acabar com esse problema. Né? Alguns momentos ali de estudo, leitura do alfabeto, leitura de sílabas também, por que não? Aí já estamos falando até da soma aí dos fonemas para formar outros, tá? E é tão simples quanto no caso do nosso alfabeto. Nós temos correspondências exatas entre os sons latinos, sons do alfabeto latino e do grego. Talvez em algum tempo, né, num tempo em que as duas línguas eram vivas e afinal de contas, as pessoas falavam nessas línguas nos tribunais, falavam nessas línguas em público. Isso foi outro tempo, né? Então, um tempo em que essas línguas ainda mudavam, ainda recebiam novas palavras, eram tratadas realmente como línguas vivas, no sentido extremo da palavra, tá? Nesse tempo, talvez houvesse uma série, tá? Uma série de diferenças entre a pronúncia das letras gregas e das letras latinas, né? Alguma diferença muito maior do que essa que nós usamos, ou dessa que nós anotamos hoje para estudarmos grego. Então, o estudo do grego, nessa parte do alfabeto, ele é um estudo tranquilo. A pior de tudo é notar, então, que estas letras do alfabeto grego são semelhantes sim às letras do alfabeto latino, compreender as correspondências que tem ali. E no caso aqui, para todos que estudam na escola clássica, sabem que facilita muito, mas facilita muito mesmo imitar o professor, tá? Imitar o professor de grego enquanto ele fala. Então, continuando nos outros problemas do estudo da língua grega, nós vemos que há o problema da morfologia e da sintaxe. E aí todas as pessoas se perguntam, nossa, mas as palavras não são muito difíceis de reconhecer o que é cada coisa? Bom, nós sabemos que tanto a língua latina quanto a língua grega têm
essa grande diferença, é isso que vai ser uma das coisas mais desafiadoras no estudo das línguas antigas, que vai ser o estudo dos casos, das declinações das palavras, né, no caso dos nomes, e também as conjugações verbais podem variar um pouco com relação à língua portuguesa, para todos que, né, são estudantes no Brasil. Mas não é um desafio tão grande, compreender as primeiras declinações não é algo tão complicado, assim, não é algo tão complexo quanto as pessoas possam imaginar, mas exige aí um pouco de treino, né? Treinar então essas desinências diferentes, treinar as terminações das palavras ali. Eu falo do fim das palavras, né, que variam, cada nome pode variar no final, alguma coisa para ser um outro caso, ou seja, para ganhar uma nova função sintática na frase. Outros vídeos aqui do nosso canal explicam melhor esse ponto, mas a verdade é que precisamos de algum estudo para entender essas declinações, mas isso é o máximo que pode nos acontecer aí de diferença. No entanto, tá, embora nós tenhamos a dificuldade dos casos, tanto no latim quanto no grego, todos que estudaram algo de latim vão ter uma vantagem também para estudar grego por causa dessa semelhança. A outra coisa que eu destaco aqui é que tanto o latim quanto o grego são línguas que têm origem na fala, nos povos de origem indo-europeia, ou seja, elas têm essas duas línguas, e inclusive a nossa língua portuguesa tem raízes que se assemelham, tem raízes iguais, tem as mesmas raízes em muitos casos e outras semelhantes, e a nossa língua é até, poderíamos dizer assim, uma fusão de um vocabulário grego e latino, certo? Então, estudar grego antigo vai dar luz à nossa língua e não é algo complicado, tá? Não é difícil de notar depois que alguém consegue ler as palavras em grego, né? Consegue pronunciar aquelas palavras que estão ali com sons que pode pronunciar, ou seja, tendo algum costume aí, alguns dias de estudo, não precisa somar um mês de estudo para fazermos isso, já consegue, lendo as palavras em grego, notar as semelhanças que tem com a língua latina e com a língua portuguesa também. Na verdade, isso já é um dos primeiros exercícios que tem aqui na Escola Clássica, no curso, né? Nas primeiras aulas de acesso do curso, o professor já vai mostrando ali algumas palavras gregas que são semelhantes ou iguais a palavras portuguesas, mas com a grafia, é claro, com a grafia latina, e no estudo do grego nós aprendemos com a grafia do alfabeto grego. Então, em suma, quanto à dificuldade da língua grega, não é tão difícil assim, tá? Na verdade, não é nada difícil, nós precisamos apenas treinar, né? Apenas ver o que tem ali e compreender essas diferenças, o que não é difícil realmente. Depois treinar, fazer os exercícios que aos poucos também não são difíceis, não oferecem lá essa grande dificuldade, como muitos podem imaginar, por conta da diferença da grafia. Até mesmo a grafia, o desenho das letras não é algo tão complicado assim. Tá? Então nós temos aí, na verdade, uma língua que tem muito mais a nos ajudar, tem muito mais a nos esclarecer do que a dificultar a nossa vida, certo? Esse é o recado de hoje, de que não tenhamos medo de iniciar os estudos e de encontrar as semelhanças que a língua grega tem, né, que a nossa língua portuguesa e que a língua latina tem com a língua grega, para que o nosso estudo se torne mais natural possível, vendo essa língua como parte também da nossa história. Não precisamos apartar o estudo da língua da história da nossa própria língua e do nosso conhecimento que já temos dela e nem sabemos que ele já existe, né? Então, por agora é isso. Vocês, por favor, tratem de iniciar os estudos de grego de vocês e se inscrevam nesse canal aqui da Escola Clássica para receber mais vídeos como esse. Muito obrigado!